Então, Fred, olha, eu você tô. me espera um minuto que eu preciso ir no banheiro. Ah, Enquanto isso, a minha mulher pilota o negócio aqui. Vem cá, então assuma tá. aqui no meu lugar. Oi, tudo bom? Tudo Se bem? Como cair, você tá? eu tô bem, graças a Deus. Obrigada pela ajuda. Eu acho que um repórter que trabalha comigo até te escreveu um e-mail com umas perguntas, não sei se você chegou a ver, mas só para dizer que caso ele tenha mandado, é a mesma coisa. A No mesma sentido coisa. Como que ele chama? Eduardo Guirotto, eu acho. Eduardo Guilherme, tá. É, Tá bom. ele tá me ajudando, então ele até te mandou uma mensagem. Uhum. E vocês moram nos Estados Unidos desde 2005, né? Desde Faz tempo. 2005. Já voltar para o Brasil sem chance. A gente não tem perspectiva de voltar para o Brasil. A gente está bem aqui, o meu filho também já constituiu família aqui, a gente tem netos, então isso tudo já cria raízes, né? É verdade que um filho de vocês é Marine? Ele é marinho. Que legal! Ele se formou agora em Criminal Justice. Como se fosse... É um curso, não sei se no Brasil tem um equivalente, um curso relacionado com o direito, mas direito na parte mais criminal e prática da coisa, não teórica. E aí ele tem família aqui, a gente foi ficando aqui, né? E eu tenho mais uma filha que está aqui também. E o Olavo chegou. Mas eu estou à disposição, se você quiser algum esclarecimento. Então vamos lá. Então, nessa época, pelo que eu entendi, foi a partir do livro do Imbecil que o senhor passou a escrever ensaios. Para a mídia, sim. Então, existe uma vida jornalística pré-imbecil e pós-imbecil. Claro, tá certo. Pós-imbecil o senhor passou a ser um ensaísta. Antes eu fazia só o trabalho miúdo de redação. Reportagem, copy desk, essa coisa toda. Né? Eu só passei a dar a minha opinião, minha ilustre opinião, depois dos 40 e tantos anos. Até lá eu poupei a humanidade. Eu poupei a humanidade de conhecer as minhas opiniões juvenis, que seriam imbecis como quaisquer outras. Mas antes, o senhor tinha era uma coisa que o senhor almejava, assim, fazer essa parte de opinião quando o senhor trabalhava em jornal? Não. Não atraía? Não. Olha, o que eu queria era o seguinte, eu queria conhecer as coisas, eu tinha muita vontade de conhecer, eu gostava de estudar as coisas. O que eu ia fazer com aquilo eu não tinha a menor ideia. Entendi. Quer dizer, eu não tinha uma perspectiva profissional na coisa, né? Apenas uma perspectiva, vamos dizer, cognitiva. Eu queria ser uma pessoa assim, que conhecesse, que tivesse um domínio intelectual das coisas, isso eu queria. Mas o que eu ia fazer exteriormente com isso, eu nem cheguei a pensar. Entendi. E aí, sua vida mudou depois desse livro, né? Nossa, mudou muito. E aí mudou em projeção e mudou financeiramente também? Porque seus cursos começaram a atrair mais gente? Sim, com certeza, isso aconteceu. Mas o que me mudou mais para mim foi quando nós mudamos para o Rio e eu fui conhecer os grandes intelectuais brasileiros, estavam todos no Rio. Porque a visão que eu tinha disso em São Paulo era assim, absolutamente catastrófica, no deserto. Aquilo ali era um depósito de lixo. Mas no Rio ainda estavam vivos os representantes da grande época da literatura e do pensamento no Brasil. Não é isso? Que, claro que havia outros espalhados, por exemplo, no Nordeste ainda tinha, em Pernambuco tinha muita gente boa, né? Tinha o Ângelo Monteiro, tinha o César Leal, tinha o Ariano Suassuna, né? Ainda tinha, sempre tinha um movimento literário no Nordeste. Havia também tipos, Alberto da Cunha Mello, né? Mas no Rio estava o Bruno Tolentino, estava o Herberto Salles, estava o
o Carlos Heitor Coni, né? José Monteiro. O Josué Montelo, os grandes da grande época. Eles se reuniam em algum lugar, Não, assim, não, para não, tomar não. cerveja? Não, eu só os conhecia um por um. Mas, claro, em geral eram membros da Academia Brasileira, mas eu nunca os encontrei na academia, acho que eles também não se encontravam na academia. O Roberto Campos, eu convivi muito com o Roberto Campos na época, né? Uhum. E Que é uma convivência, assim, de eventos literários, ou de, enfim. não, assim, de visitar na casa e conversar, trocar ideias, né? Ah, legal. Tinha algum tipo de, sei lá, dia que todos se reuniam na casa de alguém? Não, isso nunca. Era mais individual. Não, de vez em quando a gente encontrava, por exemplo, às vezes o Paulo Mercadante, outra figura importantíssima na minha vida foi o Paulo Mercadante, né? Que é um grande pensador brasileiro, grande escritor, né? Às vezes o Paulo Mercadante convidava para almoçar, daí já vinha uma outra vez, vinha o Gerardo Melo Mourão, um dos maiores poetas da humanidade, estava no Rio, tive a oportunidade de conviver com ele. Sabe quem é o Gerardo Melo Mourão? É o cara do qual o Ezra Pound dizia: foi o sujeito que conseguiu fazer o que eu queria fazer. Sensacional. Sensacional, né? O Brasil tem essas coisas, tem o Gerardo, né? E outra coisa, eram tipos de uma época maravilhosa do Brasil. Você vê, o Gerardo, ele durante a guerra, ele tinha sido acusado de ser espião nazista. Nossa. E quem o prendeu foi o Paulo Mercadante, que era do Serviço Secreto da Aeronáutica. E na cadeia eles ficaram grandes amigos pro resto da vida. Tem dessas coisas. E no fim não era espião, coisa nenhuma, então conversa boa. Agora, e aí você ficou no Rio até quando? Até ir para os Estados Unidos? Não, eu mudei para o Paraná. Não, a gente foi para o Que ano que... não, foi do Rio que nós fomos para a Romênia, daí... 99. Primeiro em 99 fui para a Romênia, fiquei um tempo lá. Romênia? Depois, quando voltei, fui para lá a convite do nosso... E texto seu, sim, falando da Romênia, eu vi. Né, eu vi. a convite do nosso embaixador lá, que era o ex-ministro da Cultura, Jerônimo Moscardo. Lá eu fiz muita conferência, conheci muita gente boa. A Romênia é um país de uma efervescência intelectual fora do comum. Né? Conheci alguns gênios lá, gente de primeiríssima ordem. Né? Também no Rio conheci o Antônio Olinto. Né? Antônio Olinto é um escritor brasileiro que tem livros traduzidos em 38 idiomas, uma coisa absurda. Um tremendo escritor. Né? É muita gente boa. E aí no Paraná também o senhor manteve suas colunas, seus artigos, e morando no Paraná? No Paraná, é o seguinte, eu me dediquei mais intensamente ao ensino, porque foi onde eu encontrei, na época, os melhores estudantes. Entendi. Isso me deu um estímulo tremendo. Porque eu senti o seguinte, os estudantes paulistas eram gente muito cansada, né? O paulista, ele fica o dia inteiro respirando chumbo no ar. Quando chega de noite, ele precisa pegar a cama e dormir, né? Então, o paulista era cansado. E o carioca, ao contrário, você tinha muitos estímulos na vida, tinha a praia, aquelas mulheres peladas, aquela coisa toda. Então, o negócio é meio dispersante. Mas no Paraná, não. Os Paraná eram estudantes de Caxias mesmo, eram dedicados. Entendi. Então, para mim, foi um estímulo enorme como professor, o Paraná. E eram os cursos presenciais na época. Cursos presenciais. Os melhores cursos que eu dei foram no Paraná. Entendi. E aí o senhor morou quanto tempo no Paraná? Até 2005? Deixa eu perguntar para minha mulher, sou ruim de data. 1 ano e 3, 1 ano e meio. 1 ano e meio, mais ou menos. Só isso. Aconteceu tanta coisa nesse 1 ano e meio que dá a impressão que foram 10 anos. Por quê? Porque eu tinha curso todo dia praticamente. Né? Era muita atividade. Ela rendia muito, a gente via os alunos progredindo, era uma coisa incrível. Né? Entendi. E daí do Paraná... A gente veio para cá. Do Paraná viemos para os Estados Unidos, em 2005, porque me ofereceram um lugar de correspondente do Diário do Comércio, que era o jornal da Associação Comercial de São Paulo. Sim. E aí... A partir de 2005. Mas antes o senhor não escrevia para o Diário do Comércio? Não. Foi só como correspondente, não era... Não, daí era do Globo, né?
quando a gente foi. Um dia assim, eu tava meio cansado do Brasil, tá entendendo? Pois é. E eu dizia para minha mulher, se eu continuar aqui eu vou ficar maluco. Eu vou pro Pinel, né? Daí apareceu, né? Alguém rezou, né? Minha mulher rezou e apareceu um convite para trabalhar para o Diário do Comércio aqui nos Estados Unidos. E isso foi uma delícia, porque eu tinha total liberdade no Diário do Comércio, escrevi sobre o que queria, né? E fiquei lá bastante tempo, né? Porque de 2005, 2005 a 2011. A 2011, 6 anos. O conjunto do que eu escrevi lá está na coleção Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, em 8 volumes. E tem também no seu site os textos do Diário do Comércio. Eu não sei se todos os textos estão lá, mas tem bastante. Tem bastante, né? Mas aí, antes de ir para lá, você estava escrevendo no Globo. Tinha uma coluna no Globo? Sim. É exatamente. Quando nós voltamos da Romênia, eu estava com a mão adentro e outra atrás. E daí me aparece o Paulo Mercadante. E ele tramou lá com o Rogério Marinho, irmão do Roberto Marinho, de me dar uma coluna no Globo. O Roberto estava doente para morrer. O Roberto Marinho já estava gaga, nem falava mais. E o Rogério Marinho era o homem da administração do Globo, era o diretor administrativo e tal. Uhum. E ele que me botou lá dentro. Entendi. A hora que o velho morreu, me botaram para fora. O senhor acha que está ligado com os... Assim... Claro. Ele que me defendia lá dentro. O resto queria me matar, simplesmente. Né? Eu tive uma entrevista na TV Manchete, eu acho, né? Estava eu e o Luiz Garcia, que era o diretor de redação. O Luiz Garcia, ele rosnava cada vez que olhava para mim. Assim, ele estava louco da vida porque eu fui contratado quando ele estava de férias. E quando ele chega, está lá quem? O Olavo de Carvalho. Você vê como o Luiz Garcia, nós tivemos um debate nas próprias páginas do Globo, onde ele dizia, negócio do Foro de São Paulo, isso não é nada, não tem importância. E eu desmoralizei a ideia dele completamente. Quer dizer, eu humilhei meu próprio chefe no próprio jornal que ele chefiava. O cara tem que me odiar mesmo, né? Ele morreu acho que foi esse ano, se eu não me engano. Eu li isso em algum lugar. Pois é, eu soube disso ontem. Né? Que Deus o tenha. E perdoe todas as mentiras que ele contou. Agora, coisa que eu queria voltar um pouco, que é uma coisa que quando você publicou... Espera só um minutinho, peraí. Claro. O Fernando me avisa que eu estou dando uma entrevista aqui, que depois eu falo com ele. Pronto, pode continuar. Então, quando o senhor publicou o Imbecil, era um período, enfim, Plano Real tinha acontecido, Fernando Henrique no governo, a equipe econômica do Fernando Henrique, enfim, a inflação tinha sido controlada, a moeda estava 1 para 1 com o dólar, enfim, era um período ali de muito otimismo em relação à economia e tal, enfim. Era um pouco essa sensação geral, né? Falando de uma forma generalizando o sentimento naquele momento. E aí, um pouquinho entrando nessa questão das ideias, que eu acho que queria entender um pouco melhor, o senhor já via naquela época se formando um movimento que veio resultar mais para frente na chegada do PT, enfim, muitas coisas que aconteceram, o que acabou fazendo com que muitas pessoas o chamassem de visionário, né? Pelo menos é o que eu, enfim, consegui concluir do que eu li. Assim, nesse período de bonança, não vou dizer que era um período de bonança, mas assim, de uma boa expectativa em relação ao Brasil, que foi quando o senhor publicou o Imbecil, qual foi o clique para falar isso aí vai dar merda lá na frente? Olha, qual foi não se pode diagnosticar o estado de um país só pela sua economia. Porque a economia é apenas a situação presente. A situação econômica de um país pode mudar em 24 horas.
Então, se quebra lá meia dúzia de banco, em 24 horas muda a situação econômica. Se vem um investimento externo grande, também em 24 horas muda para melhor. Então, a economia é a coisa mais volátil que existe. Ela não é um fator de longo prazo. Por isso, não que todas as escolas sociológicas que acreditam, né, que a infraestrutura econômica determina a superestrutura ideológica são completamente doidas. O próprio marxismo acabou. Você vê, quando chega no Antônio Gramsci já inverteu tudo. Ele já dizia que a superestrutura é que determina, a superestrutura ideológica é que determina a parte de baixo econômica. Então, você tem que ver o estado da cultura, sobretudo. Porque tudo que os homens fazem, eles pensaram antes. Ninguém faz uma coisa para pensar depois. Tudo que foi feito foi pensado. E absolutamente todas as ideias que alcançam influência na esfera política, vamos dizer, na esfera pública, começaram a ser discutidas em pequenos círculos de intelectuais. Às vezes 40, 50, 60 anos antes. Por exemplo, se você lê os livros do Dostoiévski, ele documenta a vida mental russa que se passava por volta de 1850, 1860, meio século antes da Revolução, mais de meio século antes da Revolução Russa. E ali é que estava a raiz da Revolução Russa, não na situação econômica. Por quê? A situação econômica, entre essa época que o Dostoiévski aborda nos livros e a época da Revolução, a economia russa mudou muito. A Rússia se tornou o país que mais crescia economicamente na Europa, nesse período. O que era uma coisa que não dava para prever em 1850. Mas o que foi determinante foi o curso das ideias. Quer dizer, Augusto Comte tinha razão, ele diz: a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. Essas são ideias que os caras já discutiram muito antes e que começam a germinar e se transformar em correntes de pensamento e ação públicos. Mas que indícios naquela época o senhor via? Assim, tá acontecendo isso. A decadência intelectual. A economia está indo bem, mas a nossa cultura foi para o brejo. Nós temos realmente... Veja, eu documentei isso no Imbecil Coletivo. Era um processo de idiotização. Por quê? Porque, você vê, nenhuma propaganda ideológica por si mesma faz mal. Ela faz mal quando ela se substitui à atividade da inteligência. Quando você só tem que repetir as mesmas coisas para você agradar o seu grupo, para você parecer que é bonzinho, tá certo? E para você receber os aplausos e os afagos na cabeça. E é exatamente isso que acontecia. E acontece até hoje. Hoje está até pior do que antes. Você veja, a hora que foi eleito o Bolsonaro, o que a mídia inteira fez? A mídia inteira está escandalizada porque tem um governo de direita. Quer dizer que não pode ter um governo de direita? É errado ter um governo de direita? Só pode ter governo de esquerda? E é isso que eles chamam de democracia. Ora, a democracia é o rodízio dos partidos no poder, meu Deus do céu. Aqui nos Estados Unidos você tem a democracia porque o Partido Democrata governa um tempo, o Partido Republicano governa um outro tempo, e assim vai. Mas no Brasil não tinha isso. Você veja que o Lula, 2 vezes, em 2 eleições, ele celebrou o fato de que todos os candidatos eram de esquerda. E ele achou que isso era a perfeição da democracia. Veja, 20 anos antes, eu tinha escrito: o PT não está disposto a suportar o rodízio do poder. Ele quer se instalar no poder para ficar para sempre. E sufocar todas as suas correntes. Dito e feito. Só que, nesse ínterim, a mídia inteira aderiu a essa ideia. Eles não aceitam a hipótese de que haja um governo de direita. Não aceitam o rodízio de poder em hipótese alguma. Então, e falam de democracia. De que democracia vocês estão falando? Eles estão falando, o que vocês chamam de democracia, é o que o Lenin chamava de centralismo democrático. Quer dizer, a democracia é para nós, aqui dentro do nosso grupo, e os outros que se danem. Agora, o senhor acha que naquela época o senhor via... Porque tem uma coisa que alguns cientistas políticos falam, eles não falam cientista político, que nem eles gostam, eles falam sociólogos, né? Porque política não é uma ciência. Mas uma coisa que eles dizem é que o eleitor do PT não é necessariamente um eleitor de esquerda, um eleitor marxista. Ele é um eleitor que eles muitas vezes chamam de ignorante racional, que é ele vê, enfim, na hora de votar ele enxerga o candidato que vai ser melhor para ele, para o bolso dele, etc. e tal. Mas que não é um eleitor
que necessariamente tenha, enfim, qualquer raiz ideológica ou etc. Eu queria saber se o senhor concorda com isso. Certíssimo. O pessoal votava. Por que eles votam? Porque, olha, todas as pesquisas mostravam que o povo brasileiro é acentuadamente conservador cristão. Então, mas por que eles votavam no candidato de esquerda? É simples. Só tinha candidato de esquerda, porque tem que votar em um deles. Então, eles escolhiam aquele que tivesse mais simpatia no momento. Mas aí você não acha que o fato, e o Brasil é um país conservador, enfim, é um país conservador, assim, continua sendo, era naquela época, continua sendo hoje. Não sei se houve uma esquerdização de fato do Brasil nesse período, né? Houve uma esquerdização da mídia e das universidades e do show business, e só. O resto do país não foi afetado por isso. Tanto que, veja, 20 anos atrás eu disse o seguinte: o primeiro candidato que aparecer com um discurso conservador ganha. Porque o povo brasileiro vai se sentir representado por ele. Bolsonaro fez isso. Agora, veja, nós num país de maioria conservadora, nós não temos nenhum partido conservador, nenhum jornal diário conservador, nenhuma revista semanal conservadora, nenhuma estação de rádio conservadora, nenhuma universidade conservadora. Ou seja, a maioria não tem representação. E os cínicos, como o seu Petri, chamam isso de democracia. Se a maioria não tem representação, não há democracia. Há uma oligarquia. E essa oligarquia beneficia políticos e intelectuais de esquerda, que dividem entre si o botim, dividem o dinheiro do governo e o dinheiro dos grandes patrocínios, inclusive privados. E eles estão perdendo a boquinha e estão aterrorizados. E já anunciam, veja, anunciam todos os crimes que eles imaginam que o Bolsonaro vai cometer. Eles o acusam de crimes futuros. São loucos, mentirosos. Mas naquela época, então, o senhor enxergava essa esquerdização generalizada, mas o senhor, naquela época, enxergava essa esquerdização que o senhor disse em determinados setores, e não no Brasil. O problema não era a esquerdização. O problema era a exclusão das alternativas. Ah, entendi. E por isso que eu chamei o imbecil coletivo, porque eles se persuadem uns aos outros e nunca são confrontados. Nunca tem que enfrentar um adversário. Tanto que a primeira vez que vim enfrentar a mim, levava uma surra do tamanho do bolo e saiu tudo chorando. O senhor sofreu isso na pele? O quê? De ter a sua opinião excluída por ela ser diferente? Nossa Senhora! Eu perdi todos os meus empregos. Perdi todos os meus empregos da mídia. Eu estou 100% excluído da mídia brasileira. Agora que, né, parece que eu nomeei os ministros, indiquei os ministros, agora estão querendo me ouvir. Mas sabe o que eles fazem? Vem, me ouvem, daí escreve uma introdução, assim, o pseudofilósofo, o astrólogo, assim. Quer dizer, uns analfabeto ignorante empinando o narizinho para um sujeito que é aplaudido pelos maiores intelectuais do Brasil e do mundo. Como é que pode uma coisa dessa? Mas o senhor chegou a perder de fato emprego. Você falou do Globo, mas nos outros lugares também, o senhor acha que pelo fato de pensar diferente da redação? 0 Hora. Eu perdi o emprego na 0 Hora por causa de um artigo que eu escrevi dando ciência de uma ONG que haviam fundado lá em Porto Alegre. Eles fundaram a ONG, pegaram o dinheiro do governo, deram dinheiro para a filha do Lula comprar um apartamento e fecharam a ONG. Eu contei essa história. No dia seguinte eu estava na rua. O Globo, assim, também, os caras quiseram me colocar para fora do Globo desde o primeiro dia. Na época também foi a mesma coisa. Tá certo? Tinha discussão lá com o Paulo Moreira Leite, que chamava de Paulo Moleira, né? Esse também. Na hora que ele assumiu a direção da revista, ele queria me pôr para fora desde o primeiro dia. Então, e assim, ia boicotando, cortando pedaço, sacaneando, de pouquinho. Né? Até que acabaram todos os empregos na mídia para mim. Mas isso foi pós o imbecil, não foi antes do imbecil? Não, pós-imbecil, claro. Antes do imbecil isso não acontecia? Não, porque antes eu não escrevia coisa que tivesse relevância nem cultural, nem política. Eu era apenas um repórter, como qualquer repórter freelance ou copydesk freelance.
Eu não dava a minha opinião. Como eu disse, eu poupei a humanidade de conhecer as minhas opiniões juvenis. Entendi. E aí surgiu o convite para os Estados Unidos, você foi para os Estados Unidos e teve essa... Foi a ida para os Estados Unidos que fez o senhor ter essa ideia do curso online, ou o senhor já dava curso online do Brasil? Não, eu fazia umas conferências online, mas a ideia de um curso sistemático foi do meu atual assessor, o Silvio Grimaldo. Né? Ele disse, por que você não faz um curso sistemático, permanente? Eu falei, bom, faz anos que eu quero fazer isso, vou aproveitar e fazer agora. E também o fato de eu ter perdido meu emprego no Globo. Porque eu cheguei aqui e eu esperava viver da minha coluna no Diário do Comércio e da minha coluna no Globo. Uhum. Só que daí os caras viram que eu estava fora do país e decidiram me cortar do Globo. Entendi. E eu falei, ótimo, já que me cortaram do Globo, então agora eu vou dar o curso que eu queria dar. E o curso, no qual eu esperava ter 100 alunos, fez um sucesso desgraçado, arrumei 5 mil alunos. Daí também aconteceu o seguinte, que ao tentar regularizar a minha situação aqui nos Estados Unidos, o governo me deu esse visto que eles chamam o Genius Visa, que é o visto para pessoas que têm realizações excepcionais nas letras, nas artes, no esporte, na ciência, etc. E eles avaliaram meu trabalho, né? Pediram a documentação de toda a minha vida de trabalho, tudo, julgaram e me deram esse visto. Quer dizer, esse é o maior reconhecimento que um escritor brasileiro já recebeu desde que o Brasil existe. E daí veio os coitadinhos da mídia, os menininhos de ginásio aí, empinar o nariz, pseudo-filósofo, não sei o quê. Que coisa mais mesquinha, idiota, imbecil, ridícula. O pessoal que faz isso, eles só desmoralizam a si mesmos. Você acha que aqui o governo americano, você acha que o governo americano não tem 90 especialistas para julgar um currículo? E por que o senhor quis morar na Virgínia? Como é? Por que o senhor quis morar na Virgínia? Eu tinha viajado aqui em 86 e fiquei caí apaixonado por essa área aqui. Em primeiro lugar, pela beleza, né? Em segundo, pelo espírito dos moradores, que são pessoas muito gentis e educadas, como jamais você vai ver no Brasil. E pessoas de bom coração, entendeu? Você muda aqui, no dia seguinte os vizinhos estão lá, vêm trazer um bolinho, vêm trazer uma perna de cabrito, qualquer coisa, né? Te dão um presentinho, perguntam se você precisa de alguma coisa. É um negócio maravilhoso. É a vida em comunidade, né, que eles chamam aí. Eles têm a noção da solidariedade que o brasileiro tanto fala, aqui existe. Entendi. E aí, então o senhor passou, a partir de então, a viver da sua coluna no Diário do Comércio e dos seus cursos que com a internet ganharam uma amplitude Sim. que o senhor disse que não esperava. Sim, muito mal do que eu esperava. Foram 5 mil alunos logo no início e depois isso cresceu para quanto? Foi crescendo. Eu acho que hoje ainda está nos 5 mil. Eu não contei, mas deve estar ainda mais ou menos a mesma coisa. Mas aí é 5 mil ao mesmo tempo? Eu não estou entendendo. 5 mil ao mesmo tempo. Agora acontece o seguinte. As aulas são transmitidas ao vivo, mas ao vivo não dá para entrar 5 mil pessoas online. Então a maioria pega a gravação da aula durante a semana. Entendi. E online, naquele momento, tem assim, 700, 800. Se passar disso, cai a conexão. Então a maioria assiste, pega na gravação. Entendi. E o senhor já contabilizou do início dos seus cursos, pode ser dos cursos online, até hoje, o total de alunos que o senhor já teve? Eu acho 20 mil. Oi? Eu acho que uns 20 mil. 20? 20 os que mil. Entraram, ficaram, os que saíram, uns 20 mil pessoas. Né? Então foi uma influência enorme. E a maior satisfação é você ver os alunos dizendo: isto aqui abriu os meus olhos, eu antes não entendia nada. Né? E o senhor já tentou fazer um recorte assim de perfil, assim? Então, assim, os meus alunos são, em geral, pessoas de grandes cidades, não dá. certa faixa de renda. Ali tem tudo que você pode imaginar. Tem tudo. Tem desde idade, tem desde os 15 anos até 90. Tá certo? Faixa social tem desde milionário até mendigo.
E cara que se inscreve e começa a me pedir dinheiro. Professor, eu tô na merda, me ajuda. Tem isso. Caramba. Tem tudo que você. É um monstróide do Brasil. Tem todas as regiões do Brasil. Tem brasileiros que vivem no exterior. Tem estrangeiro também que assiste, que entende português. E tem alguma história de aluno assim que mais chamou sua atenção, assim, de um aluno, seja pela trajetória, como assim, alguém que tenha, sei lá, vendido a moto para pagar seu curso, uma coisa desse tipo? Tive muitos alunos notáveis. Né? Eu falei, eu estou revelando alguns gênios ao mundo. Né? Eu não posso dar o nome deles agora, porque senão o outro vai ficar com ciúme. Mas olha, ali no meu curso tem pelo menos 20 gênios. Isso eu asseguro para você. Que o Brasil ainda vai conhecer. Alguns o Brasil já conhece. O Felipe Morosi é um gênio do jornalismo, sem dúvida. O Felipe Martins é um gênio da ciência política. Isso o pessoal já conhece. Mas tem outros que ainda estão escondidinhos. Tem gênios da análise lógica e matemática. Tem gênios da literatura. Nossa Senhora, é uma riqueza muito grande. E já teve, assim, aluno que ficou obcecado, assim, e falou, não, vou lá visitar o senhor na Virgínia, pegou um avião e foi até aí para conhecer? Tem um monte, toda hora vem um aqui. Mas teve algum mais doido, assim, de falar, tipo, no sentido, assim, de querer invadir sua privacidade, não, sabe? Mulher que chegou sentando no meu colo, não tem. Agora, quando que o Eduardo Bolsonaro foi seu aluno? Sim. Foi só ele que foi seu aluno ou o Carlos e o Flávio também foram seus alunos? Na verdade, não sei, mas eu acho que um se inscreve e deixa o outro assistir aula junto com ele. Porque a gente tem uma apuração que diz que o Bolsonaro, Jair, quando sugeriu ao filho dele que se candidatasse a deputado, ao Eduardo, deu um livro seu para ele. Apesar de o Bolsonaro não ser um ex-aluno seu ou seu leitor, ele deu um livro para o Eduardo. A melhor coisa que um pai pode fazer para o seu filho, dar um exemplar do mínimo para ele. E aí, só que eu não sei, aí eu fiquei pensando, né? Falei, será que o Bolsonaro deu o livro porque os outros filhos também fizeram curso? Enfim, eu fiquei aí, por isso que eu perguntei. Eu não sei por que ele fez isso, eu sei que ele leu o livro, ficou muito impressionado e deu o livro para o Eduardo. E o Eduardo virou meu aluno. Agora, quando eu digo que eu tenho 5 mil, eu tenho 5 mil inscrições. Mas as pessoas fazem muito isso, elas juntam um grupinho para assistir a aula, com uma inscrição só. Eu não acho ruim que façam isso, está muito certo que façam isso. Né? Então, certamente é mais gente. Né? Entendi. 5 mil inscritos, né? Mas pode ter lá o pai, a mãe, a avó, a tia, tá todo mundo assistindo. Eu falei com o pessoal da Record e eles me disseram que o senhor é um dos poucos autores que tem um patamar de venda muito alto e muito estável. Então, assim, que há muito tempo vende um patamar alto e sem oscilação, assim, sempre mantém, né? Inclusive hoje em dia. E que, assim, e aí, imaginando de posse desses dados, eu imagino que o senhor deva ter conseguido viver bem com as suas vendagens de livros. Né? Assim, é um dos poucos autores do Brasil que consegue viver de livros. Eu vivo muito bem, ganho mais do que qualquer professor universitário, ganho mais do que a média dos jornalistas, exceto aqueles que sobem na vida puxando o saco do patrão. Né? Jornalista é gente safada. Vou contar um episódio para vocês. Uma vez houve uma greve na classe do jornalista. Uma greve ficou famosa na história. E teve uma assembleia lá no sindicato e eles estavam pedindo, acho que, 25% ou 35% de aumento. Né? E eu estava com um amigo, falei, olha, eu vou mostrar para você que essa gente não presta. É só um teste, você fica aí. Daí eu pedi a palavra, fui lá na frente e falei, olha, vocês estão pedindo 25% ou 35% de aumento para todo mundo. Mas acontece o seguinte, a diferença salarial entre nós é muita.
Aqui está aqui o Zé Mané, que ganha um salário mínimo de jornalista, e ali está o Mino Carta, que ganha 90 salários mínimos por mês. Então vamos fazer um aumento escalar, mais para quem ganha menos e menos para quem ganha mais. Quase me mataram. Esse é o socialismo dos desgraçados. Ninguém quer perder, né? Agora, então, aí o senhor consegue já há um tempo viver dos seus livros e também dos seus cursos. Graças a Deus. O senhor considera que a sua vida financeira é muito bem resolvida, assim, Olha, de ter o suficiente para viver bem? Eu gostaria de ter mais dinheiro para poder ajudar o Brasil. Como assim? Por exemplo, eu falei, grandes projetos educacionais, se eu tivesse dinheiro eu faria. Por exemplo, um sistema de intercâmbio, trazer alunos para cá, montar um curso mais permanente com os professores contratados aqui e no Brasil. Eu adoraria fazer isso, mas isso custa muito dinheiro e eu não tenho. Eu tenho dinheiro para sustentar a mim, a minha família, minha mulher, meus filhos, meus netinhos. E pronto, acabou. Meu cachorro. Né? Isso eu tenho. Não falta nada, graças a Deus. Tá certo? Mas para um projeto desse tamanho eu não tenho. Eu gostaria de ter isso. Só que é o seguinte, no Brasil você pedir patrocínio, o patrocinador já vem com as ideias dele. Tem que ser assim, assado, assado. Daí eu já vou ter que mandar ele enfiar o patrocínio naquele lugar, como aliás já aconteceu outras vezes. Né? E daí não dá. Né? O senhor já teve uma situação em que o patrocinador quis... O cara veio oferecer patrocínio. Isso acontece toda hora. O sujeito veio oferecer patrocínio, mas eu tenho que entrar no movimento tal, tenho que fazer assim. Ah, não. O senhor pode citar algum exemplo? Tem uma mulher aqui querendo me cooptar para um movimento monarquista. Eu digo, olha, eu até de coração posso até ser monarquista, mas eu não vou participar de porra nenhuma. Eu tenho que manter a minha total independência. Está entendendo? Eu não pertenço ao partido do Bolsonaro, não são empresas que querem patrocinar, são movimentos. Pessoas e por trás deles acreditam que existem empresas. Né? Entendi. São grupos políticos ou econômicos que estão interessados. E às vezes acham que eu sou como qualquer desses caras que vivem querendo dar palpite da política e subir na vida. Eu não sou isso. Eu sou um escritor independente, ferozmente independente. Vou defender minha independência até a morte. Eu não preciso de nenhum desses caras. Eu já fui rico, já fui pobre. Não sinto grande diferença, sou feliz dos dois jeitos. Tá tudo bem. Mais ganhou dinheiro? Hã? Quando que o senhor mais ganhou dinheiro? Agora, depois que eu vim para cá. E o senhor gosta de, assim, que tipo de rotina que o senhor gosta, assim, de viajar, enfim? Eu trabalho o dia inteiro sentado nessa mesa. Eu só saí daqui uma vez, né? Foi a única vez que eu tirei férias na minha vida, uma semana de férias, que nós fomos lá para o estado do Maine caçar um urso. Entendi. O meu filho... Você não vai ir para a Europa, para a França? Não, viajei muito. Todas as vezes que eu viajei foi a serviço. Sempre. Claro que a gente aproveita para conhecer as coisas. Uma viagem de férias eu nunca fiz, né? E ir para, sei lá, para a Europa para conhecer os puteiros, nunca fiz. Entendi. E aí, voltando um pouco nessa questão do Eduardo, quando ele foi seu aluno, o senhor não sabia, né, que, enfim, ele era filho do deputado, o próprio deputado. Não, sabia. Eu acho que eu conheci primeiro o pai, o Bolsonaro, ouvi falar dele, evidentemente. E quando apareceu, depois o seguinte que eu conheci foi o Flávio, né? Quando ele veio aqui trazer uma condecoração que eles votaram lá na Assembleia do Rio. E depois eu conheci o Eduardo porque ele veio aqui. Um homem muito simpático, gostamos muito dele, né? Toda a minha família gostou muito dele. Foi uma relação pessoal, assim, não tem nenhum plano político, nem por nenhuma. Né? Aliás, eu desde o início eu falei, olha, eu vou votar no Bolsonaro porque eu gosto dele, eu acho ele um cara honesto, uma pessoa de bom coração e ponto final. Aí o programa político dele falou, não sei. Entendi. Agora, quando o senhor ouviu falar dele, era pelos seus alunos que estavam interessados? Não. Eu vi na TV Câmara, vi muitos pronunciamentos dele na TV Câmara, achava aquilo muito engraçado, porque ele é um sujeito muito sincero, ele fala as coisas que vem na cabeça na hora. De vez em quando sai algum treco inconveniente, mas, em geral, as coisas que ele fala fazem muito sentido e são verdadeiras, né?
Entendi. Agora, a gente tem que levar em conta isso. O jornalista hoje ele não sabe distinguir o que é uma piada do que é uma declaração formal. Não sabe mesmo. Né? Hoje mesmo eu dei uma entrevista com a mulher do Globo, né? E ela disse, o senhor está dando muita sugestão de ministros, todas são aceitas. Daí eu brincando, eu falei, olha, eu sou um cara irresistível, daqui 5 minutos você vai se apaixonar por mim. Né? Brincadeira. Ela põe isso na manchete da matéria, porra. O que é isso? É um amadorismo grosseiro e pueril, digno de criança de 8 anos. Eu não vi, vou até procurar a matéria que eu não vi. Agora, e aí, assim, eu queria entender como é que foi essa... De alunos, eles passaram a se aproximar de fato do senhor. Porque eles sempre compartilhavam suas postagens, etc. Eu queria entender um pouco como é que foi isso. Enfim, se vocês mantinham contato por e-mail, por Skype, por WhatsApp. O Facebook foi fundamental para isso. Eu sempre usei o Facebook como uma espécie de diário. Uhum. Inclusive tem aqui uma amiga minha, a Estela Caime, ela está coletando os meus posts do Facebook e montando um diário meu, que já são 3 volumes de 1000 páginas cada um, dos maiores diários da história da humanidade. Né? Eu estou concorrendo aqui com a Henri Frederic Amiel, o autor suíço, tem aquele dicionário em 12 volumes. Falei, daqui a pouco eu ganhei do Amiel. Né? Então, vamos coletar tudo e publicar com o diário, pelo menos publicação póstuma, depois de eu morrer, os caras publicam. Então, isto aí dá para os alunos um exemplo daquilo que eu sempre digo. Você só aprende filosofia quando você tem um filósofo filosofando na sua frente. Uhum. E eu uso o Facebook para complementar com comentários do dia a dia aquilo que eu disse na aula. Então, na aula é o lado mais conceitual, mais profundo, etc, etc. E a gente exemplifica aquilo com alguns palpites que vai dando sobre o acontecimento do dia a dia. Uhum. Não sobre a vida em geral, sobre impressões que eu tenho das coisas. Mas é evidente que ninguém vai conhecer o pensamento do Olavo de Carvalho só pelo Facebook, ou só pelos artigos. Não. Tem que ler os meus artigos, os meus livros. Né? E, veja, um jornal português, outro dia, escreveu o seguinte: a obra maior deste filósofo é o curso online de filosofia, que já está com 440 aulas. Falei, o português entendeu isso, no Brasil ninguém entende. 440 aulas? 400 e tantas aulas. Né? Que dá, vai dizer, se você somar, isso aí dá 50 mil páginas de transcrição. Então eu falo, bom, um cara que publicou 17 livros e tem mais 50 mil páginas de transcrições, bom, é um pensador de uma certa envergadura. As pessoas têm que conhecer isso, em vez de achar que vai conhecer o cara só pelo carimbo, assim, ele é conservador, ele é da direita. Eu digo, meu Deus do céu, mas se fosse apenas para expressar o ponto de vista da direita, não precisa de um filósofo. Qualquer cabo eleitoral expressa. Agora, o meu pensamento é uma coisa diferenciada, altamente individualizada, né? Não tem nada a ver com corrente política nenhuma. Uhum. Mas absolutamente nada a ver, porque vai ir tão além ali você tem toda uma teoria da história, quem é o sujeito agente da história, né? O que é, tem a teoria do poder, quais são as várias modalidades de poder, tem toda uma teoria da ação humana, né? Que eu, partindo do von Mises, eu levei aquilo muito adiante. Tem muita coisa ali, pô. Tem toda uma psicologia, né? A psicologia evolutiva do ser humano, as camadas evolutivas que vai acontecer, tem muita coisa. Tem toda a teoria do conhecimento. É um universo filosófico inteiro. Agora, o sujeito preparado, culto, ele lê isso, ele percebe. Agora, chega um jornalistinha, aí, sei lá, formado na Universidade de Vila-Nhocuné, não vai entender isso aí, pô. Então começa a dar palpite bobo. Por quê? Porque o personagem observado é grande demais para o horizonte dele. Então ele tem que rebaixar, tem que diminuir para fingir que ele está na mesma altura. Tudo que a grande mídia tem escrito de mim é nessa base. Tudo, 100%. Então eu comparo, por exemplo, tem um vídeo que tem uma entrevista com o professor Wolfgang Schmidt. Sabe quem é Wolfgang Schmidt? Não, Foi não sei. um físico que conseguiu resolver o problema do reingresso das naves espaciais na atmosfera terrestre.
porque eles mandavam foguete, quando voltava, pegava fogo. Ele, trabalhando para a NASA, ele conseguiu resolver esse problema. Então, é um dos grandes físicos do universo, meu Deus do céu. Né? Bom, este cara lê a minha obra com o maior respeito. Né? E daí eu vou ver, bom, agora vamos ver o que o André Petri diz. Pô, tá brincando comigo? Não Mas dá. o André Petri acho que nunca escreveu sobre o senhor. Espero que jamais o faça. Não, ele nunca escreveu sobre o Eu estou senhor. dando exemplo. Quando eu falo André Petri, não estou referindo a indivíduo, mas a um tipo. Quer dizer, o tipo do chefe de redação brasileiro, que é o Mino Carta, né? o Luiz Garcia, essa gente, né? Que acha que sabe. Paulo Moreira e outros assim. Agora, eu concordo com o senhor de que não exista, enfim, pelo menos eu não vejo assim, posso estar errada, não existe enfim, um movimento organizado, o senhor, enfim, dá as suas aulas há muito tempo, tem a sua carreira estabelecida aí, e algumas das suas ideias, é assim que eu vejo, elas têm uma intersecção com parte da equipe do Bolsonaro. Isso é natural, né? Não é uma... Eu espero que sim, mas olha, aí é preciso fazer uma ressalva. Eu nunca escrevi nada dizendo o que os outros deveriam fazer. Uhum. Eu nunca tive uma proposta política. Eu me atenho ao exame dos fatos, ao exame do que acontece, não do que deve acontecer. Ora, uma ideologia é essencialmente um modelo do que se deve fazer. É um modelo de sociedade, é uma exortação, é um discurso, como é que se diz, de persuasão das pessoas. Eu nunca fiz isso. Eu só analiso o que acontece. Então, o mundo do dever ser, para mim, é completamente inócuo. Eu não ligo para isso. Eu me interesso pelo ser, pelo que é. Então, quando os caras querem fazer de conta que eu tenho uma proposta política, eles estão mentindo. Eles estão falando de uma coisa que eles não conhecem. Me mostre lá um artigo onde eu proponho um modelo de sociedade. Uma vez eu escrevi um negócio chamado Fórmula da minha composição ideológica. Né? E a composição ideológica se constituía de coisas tão contraditórias entre si que no fim não saía fórmula nenhuma. Porque eu estou tentando reconhecer, vamos dizer, a parcela de razão. Que eu me guiei muito por uma frase que eu li do Gottfried von Leibniz, o maior sábio do Ocidente, grande matemático. Ele dizia, eu concordo com tudo quanto eu leio. E eu tinha a mesma impressão. Falei, eu estou lendo aqui para descobrir uma verdade. Se tiver um pingo de verdade aqui, eu vou ter que reconhecer. Agora, você lê só para arranhetar, só para discordar, e isso é coisa de pentelho. Entendeu? Então, a gente reconhece a parcela de verdade, né? Em tudo que a gente lê. Agora, daí vem aí um merdinha, esse cara ele é fascista. O cara não sabe o que é fascismo, meu Deus do céu. Não tem a menor ideia, é chute. Olha, eu tive um debate com um fascista de verdade, que é o professor Duguin. Eu sei o que é um fascista porque eu vi um. Esses caras não sabem, eles chutam. Tudo que não é comunista, eles acham que é fascista. Entendi. Agora, eu vi que o senhor fez alguns hangouts também com o Bolsonaro o conheceu e tal. Eu fiz um, que eu saiba. Fiz um ou dois. Eu achei que tinha mais. Fiz dois. Parece que fiz dois, eu não lembro direito. E um quando ele estava em Nova York. Um quando ele estava em Nova York e outro Na Rádio Vox. na Rádio Vox, é verdade. E assim, quando o senhor fez o primeiro, ele já era candidato? Não. Ou ainda era? Não era. E qual que foi a impressão que o senhor teve, assim? A minha impressão dele sempre foi muito boa. Porque é o seguinte, ele era um típico brasileiro falando o que vê e o que sente. Ele não tinha uma fórmula assim, discursiva acabada, ele também não tinha uma ideologia acabada. Ele dava palpite sobre coisas isoladas que ele via, coisas da experiência dele. Né? Então, bom, esse é um homem sincero que diz o que vê. E é isso que nós mais precisamos no Brasil. O senhor não acha que o Lula, em certo aspecto, também tem esse discurso de falar o que tem, enfim, um discurso simples que chega nas pessoas e não há um ponto em comum entre eles, assim, essa coisa de falar uma linguagem simples? Ele tinha, e isso foi o que despertou a simpatia por ele, inclusive a minha simpatia.
no começo. Então, esse cara, ele fala as coisas, às vezes fala besteira, mas são coisas da realidade, coisa que ele viu, né? Só que depois, quando ele começou a mentir, não parou mais, meu Deus do céu, foi uma coisa de louco, né? Ele sentiu o gosto do dinheiro, né? E aí não parou mais. Aí, assim, aí virou um cara cínico mesmo, né? Cínico. Eu não sei o que aconteceu com ele, né? E eu acho que foi a partir da fundação do Foro de São Paulo. Por quê? Quando ele fundou o Foro de São Paulo, foi ele, o Frei Beto e o Fidel Castro, os três. E o Foro de São Paulo tinha que ser um negócio meio secreto. Ele mesmo diz, nós tínhamos que conversar de maneira que as pessoas não soubessem do que ele estava falando. Daí ele confessou que não, foi nós do Foro de São Paulo que colocamos o companheiro Chaves no poder. Com essas coisas assim. A partir daí ele teve que começar a mentir. E pegou o vício, coitado. Ele não é uma pessoa que tenha envergadura para estar em situações que sejam moralmente muito exigentes. Ele não tem capacidade para isso. Ele é bem menos inteligente do que as pessoas imaginaram. Ele tem essa malícia caipira, por assim dizer. Isso é o máximo que ele tinha. Então você põe ele numa situação moralmente difícil, contraditória, ele vai se atrapalhar. Como se atrapalhou? Você vê ele de frente dessa juíza, tentando disfarçar. É uma coisa assim, patética, deplorável. É a imagem do fracasso total. Ele se meteu, ele subiu mais do que ele aguentava, né? Como disse o francês, peidou acima do próprio cu. Agora, o Bolsonaro, o senhor o encontrou aí na Virgínia mesmo, a primeira vez? Veja, o Bolsonaro, ao contrário do Lula, ele tem uma humildade excepcional. Você veja, o Lula, a cabeça do Lula foi feita pelo Frei Beto, que é um eminente charlatão, que se finge de católico, nunca foi católico, né? Assim, mentiroso, mas tudo que ele escreve, ele e o Leonardo Boff, assim, você não pode levar a sério uma linha. Eu já fiz análise de texto dele mostrando como ali é só manipulação verbal, não tem mais nada. E o Bolsonaro teve a prudência de se pegar a mim. Vou te dizer por quê. Eu sou um bom conselheiro. Eu não dou conselhos interesseiros. Eu não dou conselho para favorecer um movimento político. Eu, quando dou conselho, é porque eu estou dizendo exatamente o que eu estou vendo. E quando foi o primeiro conselho que ele pediu? Eu não lembro, faz tempo. Não, foi mais para o filho dele. O Eduardo. Quando ele esteve aqui, né, pediu vários conselhos sobre... Eu fui aconselhando, fazendo análise política para ele ver. Veja, outro cara que eu deplorei foi o Ciro Gomes. Você sabe quem lançou, a primeira vez fez um lançamento de candidatura do Ciro Gomes? Fui eu. Foi na Bienal do Livro de que ano foi, Rorro? 98? Acho que 98, uma coisa assim. 97, Nós tínhamos uma banca da editora nossa, editora da Faculdade da Cidade, junto com a Top Books, e estávamos lançando alguns livros, entre os quais o livro que era o lançamento da candidatura dele, escrito por ele junto com o Roberto Mangabeira Unger. Uhum. E o Ciro se pegou o Roberto Mangabeira Unger para ser o seu conselheiro político. O que deu a candidatura, a carreira do Ciro Gomes? Foi pro buraco, né? Ele podia ter pedido, se tivesse pedido conselho para mim, ele seria presidente da República. Porque eu sou sincero e não sou louco. Mas o Mangabeira pode ser sincero, mas que ele é biruta Você já o encontrou aí nos Estados Unidos? Quem? O Mangabeira mora aí também, né? Não, nunca estive com ele. Nunca estive com ele. Mas olha, quando eu li o livro dele, Conhecimento e Política, eu fiquei muito impressionado. Porque ele é incapaz de distinguir o que é uma doutrina liberal e o que é um sistema econômico real. Ele não consegue. Ele trata uma coisa como se fosse a outra. Eu digo, não existe nenhum sistema econômico que encarne uma doutrina especial. Não existe isso. Uhum. Eu digo, esta confusão é a confusão do ideal com o real. Isso é sintoma de que não bate bem. Pode ser um gênio, mas não bate bem. Entendi. É isso? E aí, o Eduardo começou a pedir conselhos para o senhor, mas naquela época em que ele estava começando na política, e não agora, perto da eleição, ou foi agora? Sim. Às vezes pedia para analisar uma coisa ou outra, eu analisava isso. Menos conselhos do que análises, tá entendendo?
Entendi. Então, por exemplo, agora estão pedindo meu parecer sobre o negócio da escola sem partido, eu estou analisando o melhor jeito que eu posso. A escola sem partido, ele está baseado, vamos dizer, num intuito que me parece muito bom, muito nobre, mas está com a estratégia completamente errada. Porque você não pode vencer uma guerra cultural com um projeto de lei. A guerra cultural tem que ser vencida no campo cultural. Para isso, você tem que formar intelectuais, coisa que eu estou fazendo, eles não. Então, você levantar a discussão numa audiência pública no legislativo já é um absurdo. A discussão tinha que ser na esfera cultural, tem que ser através de livros, de artigos de jornal, de cursos e conferências, ou seja, ser uma guerra cultural entre intelectuais. Se fizesse isso, já teria um ganho de tempo. Por quê? Porque essa intelectualidade comunista é tudo um bando de ignorante. Você vê, hoje o Cristóvão Buarque, oh meu Deus do céu, deu uma entrevista dizendo: os soviéticos e nazistas tentaram uma escola sem partido e deu errado. Eu digo, o quê? Isso quer dizer que nas escolas soviéticas o ensino não tinha partido? Não era a doutrina do Partido Comunista que era impingida a todos? E na Alemanha nazista não era a doutrina do Partido Nazista que era impedida? Que caralho de escola sem partido esse homem está falando? Isso é um ignorante. Né? Aliás, é um coitado, sempre de dó desse cara. Né? Agora aparece dando entrevista, o educador, ele não é educador, foi ministro da Educação, um dos piores de todos os tempos. Todos os ministros da Educação que nós tivemos, desde o ano 2000 até agora, para mim deviam estar tudo na cadeia, porque o que eles fizeram com a educação brasileira, não há palavrões suficientes para descrever. Agora, existe algum conselho, alguma análise que o senhor tenha feito e que se tornou fato, que eles implementaram de fato, seja na época da campanha, seja pós? Não, eu não sei, mas eu espero que agora, por exemplo, as análises que eu tenho feito sobre a escola sem partido, eu espero que orientem alguém no governo para saber o que eles vão fazer com a escola sem partido. Eu acho que assim, eles não podem retirar o apoio à escola sem partido porque os intuitos, as intenções são boas. Mas eu acho que eles têm que modificar a estratégia desse negócio. Modificar seriamente. Né? Se eu não conseguir convencer os próprios líderes da escola sem partido, pelo menos que eu convença os políticos, os governantes, ministros, né? E modificar no sentido benéfico, vai ser bom para todos. Agora, o que poderia ser feito de uma forma... De cara, desistir do projeto de lei. Projeto de lei coisíssima nenhuma. Nós temos que formar intelectuais e chamar os caras para briga no terreno da disputa intelectual. E desmoralizar um por um. Olha, eu já agora, o ministro da Educação é realmente uma pessoa da sua rede de contatos? Foi uma indicação sua? Veja, o Ricardo Vélez Rodrigues sempre pertenceu ao movimento liberal. Liberal ou neoliberal, como queiram chamar, sempre pertenceu. Junto com o Donald Stewart Jr., que foi o fundador do Instituto Liberal. É um brasileiro, apesar do nome, era um brasileiro filho de canadense. É um grande amigo meu, excelente pessoa, fundou o Instituto Liberal. E a primeira vez que eu fui no Instituto Liberal foi para fazer uma conferência com o título "Por que não sou neoliberal?". Então, eu nunca fui, vamos dizer, um liberal de estrita observância. Eu misturava ideias liberais com outras, né? Do meu jeito, fazia a minha própria forma. E o Ricardo Vélez sempre foi, vamos dizer, mais comprometido com a linha liberal propriamente dita. Isso quer dizer o seguinte, que eu não concordo com tudo que ele pensa, né? Mas eu acho que é um cara altamente qualificado, tenho certeza de que ele vai fazer uma administração honesta, de que ele vai colocar sempre os interesses da nação e do Estado brasileiro acima, inclusive das suas próprias ideias. Tenho certeza que ele vai fazer isso. Por quê? Porque é um homem honesto. Eu prefiro um homem honesto com a ideia errada do que o bandido com a ideia certa, tá entendendo? Mas ele... vocês tinham uma relação próxima, assim, de se corresponder? Ou... Não, nós nos encontrávamos apenas. Eu lia muita coisa que ele escrevia, né? Vi a participação dele no Instituto Liberal, e praticamente nós só nos encontrávamos no congresso, ou no Fórum da Liberdade, no Rio Grande do Sul, ou encontros do Instituto Liberal. Nada assim muito íntimo, assim, constante. Isso não teve. Mas eu não tive com ninguém, hein?
Eu tenho convivência ainda, eu só tenho com a minha família e meu cachorro, olha lá. Mas o senhor sugeriu o nome dele, ou não? Sugeri? Sugeriu, né? Sugeri. E aí, como é que é? Porque assim, eles lançaram 2 nomes antes, né? E daí, depois que o Ricardo houve um zoom de que estavam escolhendo um cidadão. O Mozart, depois Ayrton Senna, a qual está ligada ao movimento globalista e ao Jorge Soros. Eu falei, se entrar um cara desse no governo, então está tudo acabado. Isso vai cair como um castelo de cartas. Mas aí foi o senhor que disse para eles, porque o que saiu na imprensa, e aí o senhor me disse, pode se está errado, é que a bancada evangélica foi em cima. O senhor acha que não foi muito bem isso? Contra a nomeação. O Mozart. Ah, se fizeram isso, fizeram muito bem. Eu não sabia disso, estou sabendo agora. Obrigado aí, turma evangélica. Mas aí o senhor falou pessoalmente com a equipe deles que ele era um nome inadequado, na sua opinião? Não falei nenhuma palavra contra ele, estou falando agora. Ah, entendi. Não disse nada contra o cara, só falei a favor do Ricardo Vélez. Ah, entendi. Você vê, eu não gosto de dar palpite nesses negócios. Eu só falei essa coisa porque o Bolsonaro, 2 vezes em discurso público, sugeriu o meu nome para ministro da Educação. Então eu falei, bom, eu vou pular fora, mas eu não quero pular fora se eu indicar alguém. Me parece que seria uma falta de educação até. Não é isso? E por uma coincidência também conheci o Ernesto Araújo, que me pareceu a pessoa adequada para o Ministério da Educação, das Relações Exteriores. É só isso, mas eu não vou ficar dando palpite e sugerindo mais gente, né? Mas nesse caso do Ernesto, o senhor também sugeriu o nome dele? Sugeri porque conheci o Ernesto, ele veio aqui com um amigo meu, cujo nome eu não vou dar, um amigo que sempre vem, que é amigo de longa data, e ele trouxe o Ernesto, o Ernesto estava curioso de me conhecer. Daí, conversamos, eu comecei a ler as coisas dele, vi que é um homem, um intelecto gigante, capaz de analisar as coisas da política exterior num nível filosófico que ninguém na mídia brasileira consegue, e que eles nem entendem o que ele está falando. E falei, bom, é esse o cara. Né? Esse é o cara. Entendi. Mas aí o senhor eles perguntaram para o senhor se o senhor tinha um nome. E o senhor disse, eu tenho. Não, o Ministério da Educação, eu te falei. Eu sugeri, porque o Bolsonaro havia sugerido o meu nome. Mas não acha... Eu falei, eu não quero, mas eu não quero sair sem oferecer uma alternativa. Mas isso no caso da educação e no caso do Ministério de Relações Exteriores? Daí acrescentei o Ernesto aí, porque eu conheci o Ernesto. Ah, entendi. Foi na mesma ocasião. Ah, entendi. E o senhor sugeriu mais algum outro nome? Eu já tinha na cabeça antes, porque quando o Bolsonaro falou, ele disse isso em público. Nós vamos chamar o Olavo de Carvalho para ser nosso ministro da Educação. Quando eu ouvi isso, eu falei, não, eu não quero. Mas já comecei a pensar um substituto imediatamente. E daí me ocorreu, né, o Ricardo Vélez. Que além disso, nós temos um dever de gratidão com ele, porque ele é um colombiano que estudou mais o pensamento político brasileiro do que qualquer brasileiro. Entendi. Eu realmente não conhecia. Não, ele é um gigante, intelectualmente um gigante. Não é um Zé Mané. Nenhum dos dois é um Zé Mané. Zé Mané sou eu. Que isso, professor. Agora, se o senhor fosse designado para um cargo, como, por exemplo, uma embaixada, o senhor acha que... Não, seria interessante. Assim, de brincadeira, o único cargo que eu aceitaria é o de embaixador. Aceitaria, não quer dizer que eu aceito. E não quer dizer que eu estou me oferecendo para isso. E não quer dizer que eu gostaria de ser embaixador. Eu odiaria ser embaixador. Você imagina, eu entrar embaixador, eu não posso nem fumar o meu cachimbo lá, porra. Né? Isso é uma pentelhação, uma encheção de saco. Eu não quero nada disso. Imagina um escritor ter que ficar durante não sei quantos anos, tá certo? Despachando diariamente com assuntos administrativos, é de enlouquecer um cara. Né? Eu não quero isso. Mas eu disse, eu aceitaria pelo bem do Brasil, porque o Brasil precisa de dinheiro. Né? E eu tenho certeza que eu convenceria o Trump a botar dinheiro no Brasil.
Aliás, depois eu vi, nem preciso convencer, porque ele já está convencido. Uhum. Entendi. E hoje, assim, ó, como que é a sua interlocução, assim, com o governo? O senhor fala direto, todo dia? Nunca. Não falo nunca. Nunca? Assim, Não. com o governo, digo, não é governo ainda, né? Mas com a equipe do presidente. Nada. De vez em quando, né? Um sujeito que nem é da equipe, mas está ligado à equipe, me telefona para pedir uma análise sobre alguma coisa. Não vou dizer o nome dele. Mas é o meu aluno. Eu estou instruindo um aluno. Não é o Felipe? Hã? Não é o Felipe? Não sei. Pergunta para a mãe dele. Então... Agora, o senhor conheceu o Paulo Guedes da época que o senhor morou no Rio? Conheci e fiquei muitíssimo, isso foi mais de 20 anos atrás, fiquei muitíssimo impressionado com ele. Né? No Brasil todo mundo é economista. E de fato eu conheci 2 economistas de verdade, o Roberto Campos e ele. O resto para mim parecia tudo palpiteiro. Né? O senhor conheceu ele em que situação, assim, que ocasião? Não. Foi alguém, uma pessoa conhecida minha, que estava indo para visitá-lo e me encontrou casualmente e disse, vamos lá, você quer conhecer o fulano? Eu nem sabia que era Paulo Guedes. Fui lá no escritório dele e tivemos uma longa conversa. Eu fiquei muito impressionado com os conhecimentos do homem. E também me parecia uma pessoa humilde. Não era metido, não era aparecido. Falei, pô, a gente é assim que a gente precisa. Nós precisamos de pessoas sinceras. No Brasil, assim, chega de pose. Esses caras são muito cheios de pose, de fingimento. Isso tem que acabar. O sujeito, por exemplo, uma vez um cara me pediu, eu falei de desonestidade intelectual, o cara falou, me define honestidade intelectual. E honestidade intelectual é muito simples. É você não fingir que sabe aquilo que você não sabe e nem que você não sabe aquilo que você sabe perfeitamente bem. É só isso. Então, honestidade intelectual é viver na verdade da sua memória. Né? Você conhecer os seus conhecimentos e conhecer a sua ignorância. Ou como dizia o meu professor Stanislaw Laduzan, se eu sei que sei. E se eu não sei que não sei. Agora, o senhor pensa em voltar para o Brasil, professor? Não. Dá preguiça. Eu já montei uma vida aqui. Você vê o tamanho da biblioteca que eu montei aqui. Só para transportar esse negócio aqui é um osso. Né? E também eu estou muito feliz aqui na Virgínia. Né? Aqui, quando eu completei 10 anos aqui, eu falei, olha, o que está acontecendo aqui? Eu estou aqui faz 10 anos, ninguém me humilhou, ninguém me xingou, ninguém me deu um pontapé na bunda, eu estou ficando traumatizado já. Né? No Brasil, assim, qualquer caixa de banco acha que ele é o Papa, né? Ele te humilha. O senhor teve alguma situação que o senhor se sentiu humilhado no Brasil? No jornalismo, assim? No Brasil, o tempo todo, estou falando, qualquer caixa de banco, vendedor de cachorro quente na esquina, tá entendendo? Sargento de polícia, todo mundo aí é gente importante. É um negócio impressionante. Mas o jornalismo teve alguma situação específica que o senhor tenha sido destratado? Nossa Senhora, vou te contar. No começo do jornalismo, os caras me enviaram para ser setorista no Palácio do Governo. No tempo que era governador o Abreu Sodré. Ah, tá. Governo São Paulo. E o Abreu Sodré tinha sido amigo íntimo do meu pai. Eu nem uma vez me prevaleci disso. Nunca entrei no gabinete dele para dizer, governador, eu sou filho do fulano de tal. Nunca fiz isso. E, honestamente, pegar minhas notícias, escrevia para... Daí eu vi que os outros setoristas, que eram pessoas velhas, tinham 3 vezes a minha idade, e já eram conhecidos uns dos outros de velhos carnavais, não gostaram da minha presença ali. Então o que eles faziam? Quando tinha entrevista coletiva, eles contavam uns para os outros, não contavam para mim. Boicote. Isso acontece até hoje. Eu deixei escrever uma mensagem para ele, falei, vocês são todos uns velhos, gagá, filha da puta, né? E fui embora dali. Daí ficou aquilo, alguns até se sentiram tocados por aquilo, você escreveu verdade mesmo, tá? Quem mandou? Né? Eu não vou esconder uma sacanagem que estou fazendo comigo mesmo. Né? Então foi, vamos dizer, uma das inúmeras desilusões que eu tive na profissão, mas inúmeras.
né? Agora, nessa questão das ideias mesmo, você pensar numa matéria, numa reportagem, não no métier ali, mas uma matéria ser desconstruída por colegas, isso aconteceu, assim? Isso eu tô falando imbecil. Não, porque eu sempre trabalhava dentro da norma que os caras queriam. Ah, entendi. Eu nunca procurei, assim, aparecer muito dentro da profissão. Eu trabalhava sempre de maneira discreta. Logo que eu comecei a aparecer, foi com os ensaios. Falando, não, agora eu estou escrevendo a minha ideia do jeito que eu acho. Mas antes não. Os cursos que o senhor deu naquele período deram para o senhor não só conteúdo, mas também segurança para ir bancar a opinião. Não, segurança, eu vou contar um negócio para você. Segurança eu sempre tive. Eu sempre fui um cara de pau. Eu não sou um sujeito tímido e eu não preciso da aprovação de ninguém. Eu adotei como divisa a frase do Dom Quixote. Eu sei quem sou. Portanto, não adianta você nem me acusar de males que eu não fiz, nem me elogiar por coisas boas que eu não fiz. Eu sei quem eu sou. E sempre foi assim, né? Eu, com 8 anos de idade, eu fazia programa de rádio. Onde? Na Rádio 9 de Julho, em São Paulo. Era a rádio da igreja. E tinha um padre lá que fazia um programa para crianças e eu era o locutor do programa. Mas a cara de pau do baixinho, é. Então, eu não tenho esses problemas, tá entendendo? E nunca preciso da aprovação de ninguém. Eu sou um juiz severo de tudo que eu faço. É isso. Então, eu sei se eu estou fazendo a coisa certa, estou fazendo errado, eu sei disso. Né? Eu sou um católico, eu me confesso, eu conheço meus pecados, conheço meus limites. Tá certo? Não adianta eu querer, eu não boto banca de coisa que eu não sei, tá entendendo? Quando eu não sei, eu digo simplesmente as palavras mágicas, não sei. E o senhor é católico? Sempre foi católico? Sempre, sempre. Desde criança? Teve épocas que eu perdi interesse. Não é isso? Me afastei assim, sem romper, evidentemente. Teve época que me interessei pelo estudo de outras religiões, do budismo, islamismo, judaísmo, essa coisa toda. Cheguei vamos dizer, a aprender muita coisa com o pessoal islâmico, por exemplo, né? Mas nunca abandonei a igreja, nunca, nem por um único minuto. Mas você verá, você admitir que existe uma verdade fundamental que diverge do ensinamento da igreja, isso é um pecado. Você só pode, quer dizer, se é uma verdade fundamental, ela tem que estar de acordo com o ensinamento da igreja de algum modo, ainda que você não perceba. E eu acho que esse pecado eu cometi durante algum tempo. Portanto, fui ter que me confessar. Eu fiz isso assim. Mas isso não é um problema, né? Porque agora passei a mão na bunda da empregada, esses pecadinhos. Assim. E a sua família era católica? Minha mãe era muito católica. Entendi. O senhor ia em que igreja aqui em São Paulo? Eu fui criado na igreja Nossa Senhora da Paz, que é ali no Glicério. Depois eu passei a frequentar a igreja de São Miguel, que era ali no bar do Belenzinho, na rua, como é que chama? Rua... Eita, esqueci. Era uma igreja pequenininha, mas que no domingo lotava, o pessoal ficava até o outro lado da rua para ouvir o Padre Miguel, que era um baita orador sacro e exorcista, etc. Né? Quando mandaram o Padre Miguel para o interior e botaram o idiota no lugar dele, eu perdi embalo. Entendi. E o senhor conciliava essa vida de jornalista com a igreja, sem problemas? Não. Que a redação nunca é um lugar muito... Uma parte da minha carreira jornalística eu estava desinteressado da religião, tá entendendo? E estava interessado na religião, mas do ponto de vista só teórico, só de estudo, para ver o que ia fazer depois. Entendi. E essa questão, por exemplo, existe um apoio muito grande da igreja evangélica ao Bolsonaro e a muitas dos pontos de vista dele, né? Enfim, é uma base importante ali para ele. Isso foi, em algum momento, algum problema no sentido da relação que o senhor desenvolveu com os filhos dele, etc.? Enfim, porque às vezes você tem uma participação
dos pastores, dos bispos em determinadas decisões? E o senhor acha que isso... Não. Acho que a igreja evangélica está fazendo um trabalho maravilhoso. Né? Mesmo porque, assim, veja, a igreja católica, o número de bispo e padre que traiu, que vendeu a igreja católica é enorme. Né? Passaram tudo para o PT, trabalham para a KGB. Né? Isso é um bando de filha da puta. Né? E na igreja evangélica isso aconteceu menos. Você tem mais pastores fiéis na igreja evangélica do que padres fiéis na igreja católica. Então é o tal negócio. O que é evangélica? Evangélica é o plano B. A igreja católica, os caras traíram. Né? Então muita gente abandona a igreja católica, vai para a igreja evangélica. Por quê? Porque vai chegar lá, o cara não vai estar fazendo propaganda da teologia da libertação, não vai estar querendo eleger comunista. Então estão fazendo um bom trabalho. E como que é a sua rotina aí, professor, nos Estados Unidos, assim, a rotina diária? Uma pessoa me disse que o senhor está o tempo todo com um livro na mão. Sim. Até quando sai. Eu acordo, venho aqui para o escritório, às vezes tomo café da manhã aqui nessa mesa mesmo, e começo ali a estudar, escrever, né? Falar com pessoas. Você lê os jornais brasileiros todo dia? Não, eu só leio as notícias que me mandam. Entendi. Veja, eu tenho 500 e não sei quantos mil seguidores no Facebook. Eles vivem me mandando notícias. Entendi. Não é que eu não tenho que fazer assinatura de jornal nenhum, nem coisa. Os caras me mandam. E nos Estados Unidos, o senhor acompanha algum jornal? Eu costumava acompanhar alguns sites aqui. Inclusive cheguei a escrever para alguns deles no começo, mas depois desisti. Né? Aqui nos Estados Unidos, assim, é tudo muito especializado. Você tá, né? Se você escreve sobre um assunto, eles vão querer que você escreva daquele assunto pelo resto da sua vida. Isso começou a ficar meio chato, então eu fugi de todo mundo. Entendi. Não faço mais conferência, não escrevo mais para lugar nenhum. Fico aqui quietinho no meu canto. Mas tenho contato com alguns intelectuais e jornalistas americanos, como Jeffrey Nyquist, né? O Cliff Kincaid, que são pessoas excelentes, o David Horowitz. Né? Tenho muito respeito por esses caras. E, de vez em quando preciso de algum esclarecimento sobre o Brasil, eu dou. Mas isso é raro. Né? Entendi. E aí o senhor fica trabalhando aí, escrevendo, lendo, e aí, o que mais? De vez em quando saio para treinar uns tiros lá fora. O senhor tem um... Como é que chama? É um alvo, mas tem um nome específico. Shooting range. Shooting range. Na outra casa eu tinha. Aqui não tem, mas tem uma matagal atrás, dá para dar os tiros sem acertar ninguém. E qual que é a sua arma preferida? Vou te falar, uma Steyr Mannlicher, calibre 375 HH. Steyr é uma arma austríaca. Eu só tenho arma de caça, hein? É negócio de polícia e bandido, não gosto não. Né? Eu só tenho arma de caça e é das armas de caça, a minha preferida é, de longe, essa aí. Steyr S-T-E-Y-R. Tracinho Mannlicher, M-A-A-N-N-L-I-C-H-E-R. Steyr Mannlicher. É uma arma austríaca dos anos 60. Nunca fizeram outra melhor. E o senhor se interessou por armas de caça depois de mudar para isso? Eu quando era moleque, eu ganhei minha primeira espingarda quando eu tinha 8 anos. Meus dois avós eram caçadores, um deles profissional. Aqui em São Paulo? Em São Paulo. E avós maternos ou paternos? Como é? Os dois, avô paterno e materno. Né? Entendi. O pai da minha mãe era caçador de profissão. E o pai do meu pai era amador. Eu lembro até ele tinha cabaninha para caça e pesca. E eu ganhei minha primeira espingarda aos 8 anos. Era uma espingarda Rossi, calibre baixo. Não lembro bem o calibre, mas era baixo. E aprendi Mas depois vieram aquelas leis todas proibindo as armas, então perdeu a graça. Eu, quando mudei para os Estados Unidos, aqui na Virgínia é muito fácil você comprar arma, não tem nem registro de arma, nem nada. Eu falei, agora eu vou me vingar, agora eu vou comprar todas as armas que eu queria. Né? E comecei a comprar, testar as armas para ver quais que eu gostava. Né? Eu comprei umas 50. No fim, separei, sobrou 15. Né? Vendi as que eu testava, não gostava. E no fim, essa aí saiu vencedora. Entendi. E aí, TV, Netflix? O senhor assiste? Só assisto
Série Netflix. Só assisto filme na Amazon. Netflix nunca uso. Mas só filme ou série também? Algumas séries também. Que série? Eu gostei muito de Person of Interest. Você assistiu Person of Interest? Não, eu não tenho Amazon. Aquilo está acontecendo no mundo, pô. Vou até anotar aqui. Quer dizer, um cara que inventa um programa, baita com programa de computador, que vasculha a vida de todo mundo, né? Então, isso aí, talvez não com essas dimensões, mas está acontecendo. Né? E filme, eu ouvi dizer que o senhor gosta muito de John Wayne, enfim. Ah, sim, eu gosto muito do filme de faroeste, sempre gostei. Né? E o que o senhor mais assiste é isso? É filme de faroeste? Assisto tudo. Mas os filmes, vamos dizer, os faroestes da grande época, eu assisti todos eles. Né? Não os faroestes assim, vagabundo, que é só tiroteio. Não, mas faroestes que tem peso moral, uma coisa assim, como os do John Ford tem, Howard Hawks, né? Grandes diretores. Né? Entendi. E hoje tem algum tipo de cinema que você gosta mais? Mais atual? Deixa eu pensar. Olha, a grande época do cinema já foi. Tudo que se faz hoje é uma cópia tecnicamente melhorada de alguma ideia que alguém já teve. Uhum. Você não vai encontrar hoje um diretor como John Ford, ou como Orson Welles, ou como Marcel Carné. Não vai, mas não tem. Né? Quando você pega o melhor dos melhores, sei lá, o Clint Eastwood foi um grande diretor, né? Mas a obra dele é relativamente pequena, se você comparar, sim, sei lá, com o Marcel Carné, faz uma centena de filmes. Né? Não tem mais isso hoje. John Ford mesmo também, centenas. Né? De vez em quando, eu gosto de algumas séries, sobretudo europeias. A série do Inspetor Maigret, feita na Suíça, é uma beleza. Isso é duas séries. Tem uma americana, é boa, mas a Suíça dá de 10-0. Né? Os grandes filmes de comédia do Rowan Atkinson, né? Mr. Bean, não pode perder isso aí. É muito legal. Agora, e aí, assim, aí seu dia é muito caseiro, então? Você não sai muito? 100%. Eu dificilmente saio de casa. Tenho preguiça. Eu saio assim, quando minha mulher vai a algum lugar, eu gosto de ir com ela, eu instalo meu computador ali no carro e fico trabalhando ali do lado, só para não ir sozinho. Entendi. E essa friaca que faz aí na Virgínia também não ajuda às vezes, né? Eu gosto do frio. O frio me faz mal, mas eu gosto. Eu sou masoquista. Né? Você teve pneumonia, não teve? Tive. Ficou internado e tudo, ouvi dizer. Não, isso aí foi outra coisa. Isso foi outra coisa. O negócio tem nada a ver com o clima, coitado. Ah, não? Não posso lançar. Eu nasci com um tumor atrás da traqueia. Um cisto, na verdade. Uhum. O cisto era inofensivo. Não crescia, nem nada, ficava lá. Mas ia raspando raspou durante 70 anos. Um dia abriu um buraco na traqueia. E daí eu simplesmente não respirava. Então me levaram correndo para o hospital, abriram um buraco nas minhas costas, tiraram o cisto, tamparam o buraco da traqueia e pronto, aí eu aqui, salvaram minha vida. Caramba! Isso foi esse ano, né? No começo do ano? É começo do ano, março. Entendi. E assim, então é uma convivência familiar, aí você fica mais... Sim, eu estou aqui com a família o tempo todo, os amigos que vêm visitar. E quando o senhor morava em São Paulo, Rio, o senhor é dessa turma da boemia? Quando jovem, sim. Ali pelos 20 anos, né? Eu só pensava em mulher o tempo todo e ficava atrás delas. Ia nos bailinhos, nas gafieiras, essa coisa toda. Mas foi o tempo, já acabou, já gastou. No jornalismo, naquela época, a boemia era muito forte, né? Ficava de bar em bar o tempo todo. Era muito forte. E hoje, assim, o senhor volta para o Brasil estritamente para compromissos profissionais? Não volto. Não volto por nada. Não, mas de viagem, no caso, né? Vai para algum evento X ou Y? Não, nunca fui. Não? Nunca fui no Brasil mais.
Nem pro Fórum da Liberdade, nem nada? Não. Se os caras quiserem, eu gravo uma coisa por internet aqui. Por que eu vou sair de casa para fazer isso? Mas por que você não volta? Preguiça. Né? Dá muito trabalho. Mas você viaja para outros lugares, senão o Brasil. Depois que eu estive aqui, eu só fui para a Colômbia. Eu fui para a Colômbia várias vezes. Eu adoro a Colômbia. Né? Adoro. Tenho uma casa de amor com a Colômbia. É? Então eu fui lá, né? Para fazer umas conferências, para ajudar os caras lá a combater as Farc, que no fim se ferraram todas. Né? Mas de onde surgiu essa proximidade com a Colômbia, assim? Foi assim, uma vez me convidaram e eu fui por curiosidade, mas me apaixonei pelo país. Entendi. Então você não viaja de jeito nenhum, para lugar nenhum, assim, não tenho mais interesse assim em viajar. Já viajei bastante na vida. Né? Para a Romênia, para a França. Né? Aqui para o México, para o Peru, para a Colômbia, né? Para a Argentina. E aqui nos Estados Unidos também viajei bastante. Né? Levar os netinhos para Disney. Isso eu não tenho paciência, eles que me desculpem. Não, os netinhos vivem aqui, eles entram aqui, eles fazem o que quiserem, eles podem demolir a casa, eu acho tudo maravilhoso. Mas levá-los para qualquer lugar eu não vou levar, não. Entendi. Agora, uma coisa que eu só queria voltar lá atrás, porque eu fiquei com essa dúvida. Na primeira coisa que a gente falou sobre o Goethe, o senhor falou que caiu na sua mão o livro. Caiu como na sua mão um Goethe com 14 anos? Eu queria que tivesse caído na minha, não caiu na minha. Eu acho que tinha na casa da minha tia. Ah, entendi. Na casa da minha tia tinha uma coleção, eu não tinha muitos livros não, mas tinha essa coleção chamada Grandes Romances Universais. Uhum. E ali eu li os sofrimentos. Eu lembro de ter lido nessa coleção Os Sofrimentos de Werther e Os Noivos do Alessandro Manzoni, que é um dos maiores romances de todas as épocas. Né? E o que mais? Eu acho que eu tinha algo do Walter Scott. Depois virei um fã do Walter Scott, que é uma coisa incrível. Né? O Hunter. Não, isso eu tinha lido antes. Né? Estava falando de um outro livro aqui, mas esse é o livro antes, é um livro que chamava O Caçador. Esse livro foi influência decisiva na minha vida. Era um sujeito chamado John Hunter, que escreveu um livro chamado Hunter, e que era profissionalmente um White Hunter. Né? Quer dizer, o White Hunter era um sujeito que era contratado pelos governos da África para matar as feras assassinas quando as tribos não estavam dando conta. Uhum. Aparecia lá um leão que comia 40 pessoas, daí chamavam o caçador branco, que tinha uma arma boa, porque os caras enfrentar o leão na lança não é fácil. Daí ele ia lá e matava o leão, né? E ele escreveu esse livro de memória, que é um livro absolutamente encantador. Até hoje eu volto a reler com encanto. Legal. Agora, tem uma coisa, professor, que circula na internet e que eu não sei, eu quero perguntar se é verdade ou se é mentira, que em determinado momento o senhor se internou num hospital no Brasil. É verdade. Num hospital psiquiátrico, onde também estava o jornalista Renato Pompeu. É verdade? É verdade. Mas foi o seguinte, eu fumei umas maconhas e fiquei impressionado com o efeito. Né? Porque deu uma coisa muito estranha. Eu estava assim com uma taquicardia imensa, mas absolutamente calmo, e o coração. Né? E daí também tinha umas visões, umas coisas meio esquisitas. Eu fui no psiquiatra pedir para me internar. Internei. Pronto. Daí, ficou quanto tempo? Não, no terceiro dia me deram alta. Mas daí é o seguinte, daí eu pedi para ficar ali como paciente atendente. Eu não queria voltar para o jornal, estava muito cansado disso. O jornalismo faz isso com a gente, às vezes eu também quero. Dá para fazer um trabalho humanitário, bom, ajudar as pessoas, os caras estão aí tudo fodidos. Né? Eu fiquei como paciente atendente, eu tinha a chave do hospital e tudo. Agora, ele ficou louco, foi internado. O Renato Pompeu é um cara, ele tinha doença mental séria, esquizofrênico mesmo, ele vivia na base do haloperidol, essa coisa toda. E entre pacientes de hospital psiquiátrico, você tem toda uma cultura, né? Onde assim, o tempo de tratamento e a alta e tal, eles só falam disso. Né?
E o Renato Pompeu era um desses. Então ele inventou a história. Não, ele saiu do hospital sem alta. Conversa mole, eu tive alta no terceiro dia, fiquei lá piquíssimo. O diretor do hospital, chamado Dr. Juarez Strachman, né? Ele é meu fã e meu leitor até hoje. Pergunta para ele. Né? Juarez Strachman é um grande psiquiatra, né? É um homem inteligentíssimo, notável. Né? E eu lembro assim, tinha as reuniões de enfermeiros e atendentes, e eu participava. Né? E eles eram todos estudantes de psicologia, eu não, eu estava ali apenas. Né? E daí ele descrevia os casos, eu pegava o paciente, escrevia todo o caso, e daí pedia para os caras diagnosticar, eles não conseguiam. Daí ele com aquela cara de saco cheio virava para mim e falava, diagnostica aí, seu lá. Eu diagnosticava e dizia, é isso mesmo. Então foi uma época de estudo de psicologia e psiquiatria, foi muito bom para mim. Aprendi muita coisa. Né? E os seus filhos, todos moram nos Estados Unidos com o senhor ou tem uma parte no Brasil? Não, aqui só mora 2. E um é Marine, inclusive, né? Com o quê? Estava falando com a sua esposa, um deles é Marine. É Marine, exatamente. E a outra está estudando aqui na universidade. E eu tenho alguns filhos no Brasil. Tem um que mora na Romênia. Tem uma que morou na China e na Índia, porque casou com um diplomata. E agora nem sei pra onde, agora está no Brasil, mas nem sei para onde vai em seguida. Né? E tem outro que está no Paraguai. Né? E assim, estamos espalhando bebês pelo mundo. Né? E algum dos seus filhos segue a mesma trajetória que o senhor na filosofia? Ou tem não? 2 que são muito estudiosos. Né? Um que mora na Romênia, outro que mora no Brasil. São pessoas muito intelectualizadas, muito cultas, os 2. Tem um terceiro que também é muito estudioso, eu não sei se ele tem a vocação para a filosofia, ele está interessado em negócio de arte, cinema, essa coisa toda. Né? Os outros eu não sei. Professor, eu tenho uma última pergunta para fazer, senhor, e vou deixar o senhor em paz, porque eu já tomei seu tempo ostensivamente hoje. Mas eu sei que dentro da minha cabeça limitada de jornalista, eu tracei uma construção de ideias que eu queria saber se o senhor concorda, que o senhor acha que é isso, assim, com base no que eu li, né, do seu trabalho e tudo mais, enfim. Quando o senhor critica muito Gramsci por essa questão de você, enfim, do que ele pregava, de se impregnar a cultura com determinadas ideias e etc., né, como se fosse uma espécie, eu estou dizendo aqui entre aspas, não que eu concordo ou discordo disso, mas uma espécie de contaminação vagarosa com determinadas ideias. E que resultou no que o senhor acredita que seja essa questão do marxismo cultural, enfim, toda essa história. Por outro lado, quando o senhor fala, por exemplo, do Escola Sem Partido, que não, isso não pode ser feito via lei, que isso tem que ser feito por meio enfim, da mídia, da universidade, da classe pensante, não é um pouco a mesma estratégia, mas por outro lado, para tentar fazer frente a isso, se eu bem entendo? Não. Se fosse a questão de fazer um gramscismo de direita, então teríamos que usar os mesmos procedimentos dele. Não é isso? Agora, o Gramsci, se ele estivesse vivo e visse o resultado que a aplicação dos ensinamentos dele produziu no Brasil, ele meteria a bala na cabeça. Porque ele veria, eu destruí a cultura do país. Porque a essência do gramscismo é o engodo. Ele diz o seguinte, nós temos que disseminar as nossas propostas sem nome de socialismo, de modo que todos se tornem socialistas sem saber. Ou seja, devemos enganar todo mundo. Isso não pode fazer bem a ninguém. Não é isso? E, em segundo lugar,
O Gramsci acreditava que existe um fenômeno chamado intelectual orgânico. É intelectual que está a serviço de uma classe social, que pode ser proletário ou burguês. Então, ele acreditava que ele era um intelectual orgânico do proletariado. Mas, se você fosse formar intelectuais orgânicos opostos a esses, você ia ter que usar os mesmos procedimentos. Então, vamos supor que a ideologia da burguesia é o neoliberalismo. Então, nós temos que espalhar ideias neoliberais sem esse nome para que todos virem neoliberais sem saber. Você acha que eu sou capaz de fazer uma coisa dessa? Não, porque não, eu não estou falando do mérito da ideia em si, mas do fato de ser uma ideia em que se espalha que vem de baixo para cima, de certa forma, assim, que se espalha de baixo para cima, não, mas em setores de pessoas que influenciam outras pessoas. Sem entrar no mérito do que ele falava, ou enfim, mas e sim da técnica, né, de você povoar com um novo pensamento, ocupar o espaço do pensamento. É isso que eu quero dizer. Não dá para fazer, porque o Gramsci acredita num treco que se chama intelectual coletivo. Entendi. Não é intelectual individual. Então, é o pensamento do partido. O partido que coordena e manda cada um fazer o que tem de fazer. Eu não tenho partido nenhum e não quero ter. E não estou... Isso é fundamental. Eu não estou passando uma ideologia pronta para ninguém. Nem eu mesmo tenho. O que eu quero é o seguinte, eu quero criar uma pleiade de gênios que supere infinitamente esse debate, vamos dizer, cristalizado, polarizado e idiota que tem na mídia de hoje. Entendi. Tá? Então não se trata de opor uma ideologia a outra ideologia. Não. Se trata de dissolver esta coisa estática que tem há 50 anos. Quando você vê o debate de educação no Brasil, o que consiste o debate de educação no Brasil? É educação estatal versus educação privada. Há 60 anos é a mesma conversa. Então eu chego e digo, não interessa, porque é a mesma porcaria que está ensinando na educação privada, na estatal. Quer dizer, nós temos que dar educação grátis para todo mundo. Eu digo, esta educação que vocês dão, isso é uma ofensa, vocês oferecerem isso mesmo de graça. Você, para ensinar isso que eles ensinam, você que tem que pagar para o aluno. Entendi. Não, entendi. Foi bom você ter explicado para eu não fazer uma ilação, uma conexão que não tem nada a ver, por isso que eu perguntei. E para terminar, o senhor teve alguma grande frustração intelectual com alguém ou com, enfim, frustração intelectual? Algo que tenha realmente mexido? Não acredito, não. Não tive, não. Tive frustração na vida, mas frustração intelectual, não. Com talvez autores ou enfim, pensadores que o senhor admirava e acabaram... Não, vamos dizer, durante uns 8 anos eu vivi isso na órbita do marxismo. Mas isso não quer dizer que eu fosse um crente do marxismo, eu estava apenas interessado. E eu nunca o tinha colocado em questão, porque você não pode colocar em questão uma coisa que você está assimilando naquele mesmo momento. Mais tarde, quando eu comecei a ler outras coisas, eu estava falando, bom, a influência marxista se diluiu sozinha. O marxismo não tem infraestrutura intelectual para aguentar um confronto. Por isso que o pessoal do partido manipula tantos outros. Se você pegar, vamos dizer, Karl Marx e o confrontar com um filósofo de verdade, como Eric Wegener ou Louis Laverne, Karl Marx não aguenta, coitadinho. Não aguenta mesmo, não dá nem para começar. Entendeu? Então, a história do Eric Wegener, olha, ele diz o seguinte, quando eu tinha 19 anos, eu li o Capital e virei marxista. No semestre seguinte, eu tive um curso de economia política e esqueci aquela porcaria. Pronto. Mas estudar um pouquinho de economia. Entendi. Não, perfeito. Olha, eu queria agradecer, peço desculpa se eu me alonguei demais, se eu fiz alguma pergunta, enfim, idiota, mas é porque realmente eu precisava ter essa linha do tempo da sua vida preenchida, porque é muita...
Eu não li isso em nenhum lugar, entendeu? Então eu realmente precisava. Eu não sei se alguém já fez, mas eu certamente não consegui essa informação. Mas olha, eu sugiro uma coisa. Você lê os livros. Eu vou ler, Depois eu prometo. Você faz outra entrevista comigo daqui 3 ou 4 anos. Agora, cortou, agora eu não ouvi direito. Você lê os meus livros, assiste o meu curso, e você faz uma entrevista comigo daqui 3 ou 4 anos. Você vai ver como vai mudar. Tá. Hoje mesmo, eu vi uma gravação de uma senhora chamada Tatiana, não sei das quantas. E ela disse, olha, eu falei muito mal do Olavo de Carvalho, mas eu nunca tinha lido o livro dele. Agora eu li e vi, e o cara é bom. É simples, né? Não, com certeza. Mas eu sou, assim, eu não tenho, eu sou muito, como que eu vou dizer? Eu pelo menos não tenho preconceito com nada, entendeu? Eu não vim conversar, entrevistá-lo com uma visão pré-concebida de nada, porque eu acho que nesse momento que assim, o Brasil passou por tanta coisa, tantos períodos que eu não sei se a gente ganha, o que a gente ganha tendo uma visão quadrada e fechada sobre uma coisa, né? Então eu procuro me policiar em relação a isso. E acho que é o caminho mais adequado para quem é jornalista, porque você tem que ter a cabeça aberta para tudo, né? Não dá para viver numa bolha, e que eu acho que é um dos problemas aí da imprensa, talvez. Olha, para resumir tudo, é o seguinte. As pessoas dizem, esse é o ideólogo da direita, o guru da direita, porque qualquer influência que eu possa ter exercido sobre a direita nacional foi um subproduto do meu trabalho. O meu trabalho não é ensinar direitismo para ninguém, nem muito menos criar uma direita. Eu posso ter ajudado essa direita a nascer, incentivei um pouquinho, mas o centro do meu trabalho é criar gênios. Não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com essa disputa, como é que diz, de mercado eleitoral. Não tem nada a ver com isso. Então, muito além disso e muito acima disso. Claro. Olha, muito obrigada. Se eu tiver alguma dúvida, eu mando uma mensagenzinha em relação a qualquer coisa que eu gravei aqui no áudio, para poder ouvir depois e fazer as anotações. Porque se eu vou conversando e anotando, aí eu acabo não prestando atenção em determinada coisa, então é melhor gravar e depois decupar. Quando vai sair essa matéria? Oi? Quando vai sair essa matéria? Ela está prevista para sair semana que vem, então na próxima edição. É uma matéria escrita? É uma matéria escrita? Não, porque assim, saiu uma edição essa semana, seria a edição do próximo final de semana. Mas isso é uma previsão, pode ser que seja para outra, então eu aviso. O senhor tem dado muitas entrevistas nesses últimos dias? O tempo todo. Além dessa do Globo? O tempo todo. Eu espero que não tenha sido muito sobre o que eu falei. Não, você fez as Para perguntas não ter muita melhores. repetição. Você fez as perguntas melhores até agora. Que bom, fico feliz. Tá bom? Professor, muito obrigada. Muito obrigada a sua esposa pelo tempo. Desculpa ter demorado tanto. E qualquer coisa, vocês têm meu contato aí, meu celular tá com ela, meu e-mail, meu Skype, e a gente conversa qualquer coisa. Obrigada, Perfeito, viu? tudo de bom. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.